Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Bluesoft. Hoje eu estou aqui com o Daniel Carneiro, trabalha aqui comigo na Bluesoft. Beleza. Daniel é DBA aqui na Bluesoft e vai ser exatamente esse o tema da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre o DBA, qual é o papel do DBA, né, o que um DBA faz numa empresa, bancos de dados, o que são bancos de dados, quais são os tipos de banco de dados e por aí a gente vai levando então a conversa. Então a primeira pergunta, Daniel, o que é um DBA? O que o DBA faz? Bom, na verdade o DBA é o profissional que ele é encarregado de manter, na verdade, instalar, configurar, dar manutenção, executar as rotinas de manutenção, tipo backup, de performance e tudo mais, dos sistemas de banco de dados. Além disso, algumas empresas mantêm outra função que é paralela, né, que seria o administrador de dados, junto com a função DBA, e algumas empresas separam isso em duas funções separadas. O administrador de dados, na verdade, ele seria uma pessoa relativa a, vamos dizer, preparar esses dados, como eles devem ser armazenados dentro do banco de dados. Então, como montar tabelas, como estruturar esses dados de forma adequada, como gerenciar isso, por exemplo. Normalmente, vamos dizer, um desenvolvedor não tem acesso diretamente a esses dados, vai passar para um administrador de dados que vai preparar esses dados para ser inseridos dentro de um banco de dados. DBA então é Database Administrator. É um Database Administrator ou administrador de banco de dados. Tá. E o que é um banco de dados, né? Para quem não está acostumado com essas coisas? Bom, o banco de dados é um sistema de armazenamento de dados. Então, na verdade, as empresas, os sistemas, né? Normalmente 99% dos sistemas trabalham com algum tipo de informação, eles manipulam informações, né? E essas informações são guardadas em algum lugar. Dependendo, por exemplo, sistemas mais simples podem guardar em arquivos, posso ter um arquivinho lá dentro do meu disco e está guardado informação. Agora, quando essas informações são de volume maior, tudo mais, acaba tendo necessidade de um sistema especializado para guardar esses dados. E aí, então, são sistemas de bancos de dados que vão estar armazenando, gerenciando esse tipo de coisa, desde os mais simples até os que tinham antigamente, por exemplo, os formatos DBF, que as pessoas usavam bastante há 10 anos atrás, até passando por sistemas de bancos de dados relacionais e bancos de dados objetos, XML, por aí vai. Hoje em dia, os mais comuns são os bancos de dados relacionais, mais usados, vamos dizer assim. Sim, vamos dizer, de 10 anos para cá, os bancos de dados relacionais saíram, que eles eram principalmente focados nas grandes empresas, e assim eles se expandiram para praticamente todo tipo de sistema de informática moderno. E quais são os bancos de dados relacionais mais conhecidos? Bom, os mais conhecidos, vamos dizer assim, entre as grandes corporações é o Oracle Database e o SQL Server, e em alguns casos, principalmente em ambientes de mainframe, o DB2. DB2 DBM e o SQL Server da Microsoft e o Oracle Database da Oracle Corporation. E esses bancos de dados relacionais, o que eles têm de especial, né? O que eles têm de diferente dos outros? A grande, vamos dizer, vantagem que veio com esses bancos em relação aos sistemas anteriores, principalmente foi a padronização, entre aspas, que é do SQL, então uma linguagem única para acessar esses dados, se bem que existem outras, e outras coisas que não existiam antes, por exemplo, consistência, por exemplo, transações. Então eu posso, num determinado momento, estou fazendo alterações nos meus dados, eu vi que alguma coisa não deu certo, eu posso voltar tudo para trás como estava no início. Integridade desses dados, por exemplo, não vai acontecer de, por exemplo, me travar a máquina no meio, quer dizer, até pode acontecer, mas os sistemas de banco de dados não foram desenhados para serem, vamos dizer, a prova de falha. A prova de falha nesse sentido. Travou minha máquina, mas na hora que subir vai estar tudo lá em ordem. Integridade, vamos chamar de referencial, ou seja, por exemplo, eu tenho um relacionamento, sabe? Eu tenho um pedido com uma nota fiscal. Essa nota fiscal está associada a esse pedido. Eu não posso, por exemplo, simplesmente pagar o pedido e a nota fiscal sair e ficar voando dentro do meu sistema. Essas são as principais
Então, esses bancos de dados, os dados são armazenados em tabelas e essas tabelas podem ter relacionamentos com outras tabelas, sim. São tabelas, até tem algumas técnicas para, inclusive, para fazer criação dessas tabelas, como que elas são criadas e como elas se relacionam com outras tabelas, né, outras entidades, que normalmente é a função do administrador de dados, como a gente tinha falado. Mas no caso pode ser feito pelo administrador de banco de dados ou pelo próprio desenvolvedor, dependendo da empresa. Certo. Então são os bancos relacionais, né, que são os bancos que a gente chama de bancos de dados SQL também, né? E mais recentemente, o pessoal tem falado muito nos eventos e tal, é um assunto que está bastante na moda, vamos dizer assim, são os bancos de dados no SQL, né? Que tem aparecido. E o que são esses bancos, no caso, não SQL? São todos os outros que não são relacionais? Na verdade são normalmente os bancos que não são relacionais. Na verdade é uma releitura de coisas que já existiam antes do nascimento dos bancos relacionais. Só que já voltou de uma forma mais moderna, uma forma melhorada. Mas o que são? São bancos de dados que não trabalham basicamente com tabelas, com esse modelo, né, de entidades e relacionamento entre elas. Na verdade chamaram de NoSQL porque não trabalhava com essa linguagem SQL, mas o fato principal é realmente não haver tabelas ou esse tipo de entidades e relacionamentos, mas sim outras formas de armazenar, como tabelas corridas, né, simplesmente um dado atrás do outro, ou em XML, ou em objetos, em outras formas de armazenamento sem ser relacionais. E esses bancos de dados, uma característica forte deles é a capacidade de alguns deles, né, a capacidade de escalar, né, de suportar uma quantidade muito grande de consultas simultâneas de usuários. Sim, então, sim. Twitter, por exemplo, é um case que acho que ficou bastante famoso, que usa o Cassandra, né, é um desses bancos. Sim, o Twitter é um case até bastante interessante, que ele migrou de um banco de dados SQL, que era o MySQL, no caso, para o Cassandra, que é um banco de dados não relacional. E, assim, a vantagem desses bancos é que realmente você consegue trabalhar com volumes muito grandes de dados. Tipo, coisas que não eram possíveis de se trabalhar antes. Assim, é possível, mas com SQL dá muito mais trabalho administrar esses dados ou conseguir uma performance boa. Até porque em bancos de dados relacionais normalmente a gente fala em escalabilidade vertical, ou seja, no momento que, vamos dizer, a minha plataforma não suporta mais o meu volume de dados, eu troco por uma plataforma maior, ou seja, um computador maior. E os bancos de dados não relacionais, outra das vantagens que eles trouxeram foi a escalabilidade horizontal, ou seja, no momento que aquela minha plataforma não aguenta mais a minha carga de trabalho, eu posso adicionar mais máquinas para dar vazão a essa carga. Que é a escalabilidade horizontal. Horizontal. E então o Cassandra ele se classificaria como dentro desses bancos de dados no SQL? Ele é diferente, por exemplo, do Couch e do Mongo, né? Sim, o Cassandra tem um pouco a ver até com outros projetos como Voldemort ou até o próprio BerkeleyDB, que na verdade já é um projeto bem antigo. Esse é um dos projetos que já existia praticamente anterior até o SQL, sobreviveu durante todo esse tempo meio apagado, e agora com essas novas técnicas ele tá, assim, não voltou com tanta força quanto esses outros, mas ele continua aí. São, vamos dizer assim, dados corridos, na verdade. Eu tenho como se fosse uma única tabela, mas esses dados podem, vamos dizer, variar, né? É diferente de um banco de dados relacional. Aquela tabela, uma tabela relacional tem um formato específico, ou seja, a partir do momento que eu criei, pouco vai se mexer. Se eu, por exemplo, mexer na estrutura dela, vai ser válida para a tabela inteira, ou seja, todos os registros são iguaizinhos. Nesses bancos, não. Cada registro pode ter uma estrutura diferente da outra. Então, numa determinada situação, eu preciso de mais informações. Então, para aquele registro específico, posso acrescentar essas informações que eu não tenho
sendo que para outro serviço que não precisa daquela informação, eu não vou utilizar esse tipo de informação, não vou gravar nada no banco referente a isso. Tem alguns desses bancos utilizam até os formatos, né, mais conhecidos que nem JSON, por exemplo, né, onde existe o... Tem o MongoDB, por exemplo, ele trabalha com um formato JSON nativo. Ele é até um pouco diferente deles, porque você consegue até uma certa forma de relacionamento entre eles, mas a principal característica do caso Mongo é realmente você trabalhar com formato JSON nativo, ou seja, você estrutura praticamente um objeto de dados e guarda esse objeto dentro do banco de dados. E aí você pode pesquisar de qualquer forma, inclusive por, vamos dizer assim, por partes desse objeto. Por exemplo, eu quero um atributo, os objetos que têm um atributo específico. Eu posso obter isso. E hoje o MongoDB suporta inclusive escalabilidade horizontal. Até uma característica bastante interessante do Mongo é que eles conseguiram fazer vamos dizer, um sistema de gerenciamento de arquivos em cima do banco de dados. Então eu posso ter, vamos dizer assim, um disco virtual onde o que vai dar suporte a ele é o banco de dados e com todas as características do banco de dados, como transação, como particionamento horizontal e por aí vai. Muito bom. E o Google também tem o banco de dados dele no SQL, né, que é usado na plataforma App Engine. App né? Engine, exatamente. Na verdade não é só na plataforma App Engine. Praticamente todos os produtos do Google, desde Gmail, o próprio buscador, o App Engine, que é uma plataforma que você consegue desenvolver as suas aplicações hospedadas no Google, tudo mais, usa o banco de dados deles, é proprietário do Google, que chama Bigtable. Até tem assim, eles publicaram um paper como foi construído, mas o software é proprietário deles. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Você tem, vamos dizer assim, você tem todos os recursos do Google à sua disposição para usar como banco de dados, só que é um software deles, ou seja, você só vai usar junto com a plataforma deles. Legal. E existem algumas limitações também, algumas diferenças, né, em relação aos bancos relacionais. Tem que pensar um pouco diferente, né? Não é tudo que a gente consegue fazer num banco relacional que consegue fazer num banco desse, mas por outro lado tem muitas coisas que a gente consegue fazer nesses bancos e que também não conseguiria fazer num banco relacional bem, né? Sim, uma das coisas que assim, foi deixado de lado foi a parte de transações, que existe, que é forte nos bancos de dados relacionais, ou seja, eu estou fazendo um monte de coisa, não estou pensando no que eu estou fazendo, quer dizer, assim, me preocupando com se vai dar algum problema ou não, que eu sei que em determinado momento, se alguma coisa não der certo, eu volto tudo para o início. Posso fazer um rollback? Um rollback e voltar tudo para o início onde eu comecei. Porém, nesses bancos, normalmente, para até conseguir escalabilidade, performance, todos os atributos que eles, vamos dizer, que são os apelos deles, né, eles tiveram que abandonar algumas coisas e uma delas é o suporte de transação, principalmente. Por exemplo, no próprio Bigtable do Google, ele existe, mas ele é um suporte bem simplificado. Em outros bancos simplesmente não existe nada de transação. Então, por exemplo, isso é um fato que muda muito a forma de se trabalhar, por exemplo, quando eu vou desenvolver para um banco orientado a SQL, um banco tradicional relacional, para um banco, por exemplo, no NoSQL, que você vai ter que pensar nesses problemas que ele traz. Legal. E a gente falou de alguns bancos comerciais relacionais, né? Você citou o Oracle, o SQL Server. Existem alguns também que são open source, né? Você até comentou do pessoal do Twitter que usava o MySQL. E os bancos open source relacionais estão se tornando cada vez mais fortes e com uma qualidade cada vez maior também, né? Quais são esses bancos e alguns diferenciais que você enxerga neles? Bom, fora todos esses que a gente falou, NoSQL, que todos eles são open source, né? Sim, os mais famosos, assim, que são, assim, o pessoal toda hora procura, o MySQL, que está aí há bastante tempo no mercado, assim, dominou durante uma época, já se falou em que ele dominava por volta de 90% do market share de serviços de internet. Então, por exemplo, se você tinha hospedar um site, hospedar algum aplicativo de internet, alguma coisa assim, 90% de chance que ele estivesse trabalhando com banco de dados MySQL.
Outro produto também que é bastante usado é o Postgres, que ele também tem mais ou menos a mesma idade, um pouco de diferença de idade um do outro. A diferença é que enquanto o MySQL, vamos dizer assim, ele se focou muito em performance, o Postgres tentou focar em recursos mais, vamos dizer, profissionais, assim, do ponto que as empresas gostam, por exemplo, suporte mais efetivo à transação, um mecanismo melhor de backup, alguma coisinha mais voltada para esse lado. Tanto que no início, as primeiras versões do MySQL não suportavam transação, inclusive. O suporte à transação, mesmo ele sendo um banco de dados relacional com SQL, ele não tinha transação. Isso é uma coisa, vamos dizer, mais recente. Legal. E tem também o Firebird, né? Não sei se hoje ainda é um banco forte, mas que veio do Interbase, do pessoal da Borland. O Firebird, na verdade, ele é um banco, ele é bom também, ele é mais simples do que o MySQL hoje e que o Postgres. Ele vem vindo ainda, ele nunca ganhou um espaço grande na aceitação do público em geral, principalmente quem trabalha com open source, mas ele está aí, continua aí ainda. Ele foi derivado de um projeto da Borland que tinha liberado o Interbase, que era o banco de dados proprietário deles. Eles liberaram uma versão open source na época, e a partir desse código nasceu o Firebird, que seria, vamos dizer, uma ramificação do próprio Interbase. Então, assim, grande parte do código eles compartilham, inclusive. Então, hoje quem trabalha com o Interbase ou quem trabalha com o Firebird vai praticamente enxergar o mesmo produto. Legal. E no início, né, da nossa conversa, você comentou, né, do DBA, que geralmente faz algumas coisas, é responsável e tal pelos bancos de dados. E uma coisa que eu tenho percebido, né, não sei como você enxerga isso, um movimento que tem acontecido principalmente por conta dos métodos ágeis, em que se fala de um time completo que tenha todos os skills necessários para se entregar um produto, que é aquela história, né, de ter aquele grupo de DBAs que é responsável, que todas as consultas têm que ser feitas em procedures, aquelas coisas. Então, cada vez mais acabando para dar lugar para um time em que o DBA ou uma pessoa que tem fortes skills ali de banco de dados está colaborando com o resto da equipe, trabalhando todo mundo junto ali, né? Como é que você enxerga isso aí? Realmente, na verdade, antigamente tinha até por conta vamos dizer, da metodologia que se praticava, ainda se pratica, né, nas grandes empresas. Realmente o DBA, ou os DBAs, dependendo da empresa, pode ter mais de um, eram pessoas, vamos dizer, até meio que centralizadoras, porque às vezes era comum ter muitos sistemas que acessam ao mesmo banco de dados. Então ele era o ponto central. Então ele tinha um programador, um desenvolvedor que tinha que fazer uma alteração, ele tinha que enviar essa alteração para um DBA aprovar. Ele tinha que pegar essa alteração, aplicar no banco, comunicar às outras equipes. E na verdade o que acontecia é que às vezes essa comunicação, até pelo fato de ser, às vezes o próprio programador nem sabia quem é o DBA que ia atender ele ou quem eram os DBAs da empresa. A distância às vezes chegava a ser muito grande. Então, até pelo fato dessa distância ser muito grande, a comunicação acaba ficando pobre, né? Então, muitas vezes eu faço uma requisição, vamos dizer, na posição do desenvolvedor, faço uma requisição, uma alteração do banco de dados, porque o meu projeto precisa, e daqui a um tempo me volta uma negação. O DBA negou minha alteração por causa que não é compatível com alguma coisa. E acabava virando um ponto de estresse dentro da empresa, porque eu mando para o DBA não me aprova, quer dizer, eu não consigo fazer as coisas, e o projeto às vezes até acaba não andando como poderia andar por conta disso. Tem a posição do DBA também, porque ele é responsável pelo banco de dados, e ele sabe que se ele fizer aquela alteração que um desenvolvedor de uma equipe está pedindo, pode prejudicar outras equipes que trabalham com o mesmo banco de dados, mas em outro software. Então ficava uma coisa meio afastada assim, e a comunicação pobre. Hoje, com as metodologias ágeis, a ideia mudou bastante até. Então, na verdade, o DBA participa da equipe. Às vezes ele pode ser um membro da equipe, ou ele pode participar em várias equipes, mas ele participa ativamente do projeto.
Então, na verdade, quando tem uma situação, por exemplo, dessa, conflitante, não é simplesmente bate e volta, né? Mas sentar junto e vamos ver como a gente pode resolver isso junto. Se não é dessa forma, vamos procurar uma outra forma de resolver alguma coisa, mas vira um trabalho em conjunto daí. Inclusive, por exemplo, falando em métodos ágeis, né? Metodologias ágeis, inclusive existem agora técnicas, assim, agora não, já existe há algum tempo, mas, por exemplo, existem técnicas, vamos dizer, focadas em metodologia ágil, não só para desenvolvedores, que a gente fala em TDD, em Scrum e tudo mais, mas existem técnicas ágeis para DBAs também. Por exemplo, patterns para refactoring, para banco de dados e coisas desse tipo. Existe até um livro, né? Database Refactoring. Tem livro publicado, inclusive, até falando dos patterns, por exemplo, para refactoring em banco de dados. Como é que eu faço esse tipo de alteração quando eu tenho várias equipes e aí passa a ser uma alteração incremental, ou seja, vai um passo de cada vez, primeiro eu habilito alguma coisa, tiro, tal. Não é simplesmente receber aquela alteração mastigada e aplicar de uma vez só, porque é lógico, vai causar muito problema. Como fazer isso de forma interativa, do mesmo jeito que os processos ágeis. Legal. E para dar uma fechada então em tudo isso que a gente falou, não sei se você enxerga dessa mesma forma, mas eu percebo que existem diversas soluções de banco de dados no mercado, elas têm características diferentes, né? Existem os relacionais open source, existem toda essa linha de bancos NoSQL também, e na verdade não é um ou outro, né? O qual é o melhor, uma competição, cada um deles trabalha melhor em um determinado tipo de problema, né? Que leva àquela ideia que não existe bala de prata, por exemplo. Exatamente. Na verdade, hoje até tem empresas que mesclam essas soluções. Por exemplo, parte da minha solução é SQL padrão porque naquele momento é o que melhor atende. Mas em outras partes às vezes a mesma aplicação, eu vou trabalhar com uma base NoSQL, ou posso trabalhar com duas bases relacionais diferentes, por exemplo, uma base altamente transacional, vou trabalhar com um produto, e numa outra base que é assim, consultas, tipo DSS, ou como o pessoal fala, o Business Intelligence, outro produto que vai me atender melhor. Legal. Bacana. E para a gente fechar, então, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente conversou bastante sobre como os bancos de dados estão agora, né? Qual é o cenário atual. O que você enxerga para o futuro, daqui 5, 10, 20 anos? O que vai acontecer nessa área de banco de dados? O que você enxerga como potenciais áreas que podem melhorar, que ainda podem mudar bastante? Bom, não vou falar que o SQL está morto, porque realmente ele tem a área de atuação dele, é importante, vai continuar sendo importante no mercado. Assim como o DBA também não está morto, como já teve gente que já andou falando por aí, não, porque a função do DBA acabou. Na verdade não acabou, existe um movimento de, vamos dizer, outsourcing de recursos da empresa, de infraestrutura. Então eu vou colocar, que nem agora muito se fala no cloud computing, ou seja, vou eliminar essa minha parte de infraestrutura e vou terceirizar isso para uma empresa que vai estar fora do meu local. Mas na verdade, assim, a função da DBA continua, até porque o cloud computing a gente pode ver, assim, ele é bom, traz benefícios, mas não serve também do mesmo jeito, serve para tudo. Ele tem suas limitações, ele tem suas vulnerabilidades, até como recentemente a gente estava verificando que, por exemplo, em grandes empresas já tiveram panes monstruosas aí, assim, empresas que fornecem esse serviço de cloud tiveram panes aí, deixaram um monte de gente fora do ar, literalmente, né, perdeu dados, tudo. Então, quer dizer, tem ainda, assim, o cloud ainda não resolve tudo, e assim como tem muitas empresas que preferem ter sua infraestrutura própria. Então, assim, a função da DBA vai continuar existindo. Talvez mude um pouco, até por conta de era distante do desenvolvedor, agora ele está próximo ao desenvolvedor. Antes era um DBA que trabalhava com um único produto, que era uma base de dados SQL, seja lá qual fosse, a solução da empresa. Agora não, ele tem que ser um profissional poliglota, né? Ele tem que ver SQL, ele vai ter que ver banco de dados XML, de objeto, e por aí vai. E até nessa área de banco de dados ainda, que não são os relacionais, né, os NoSQL, eles ainda têm muito para evoluir. Eles estão ainda em constante evolução, têm uma evolução muito forte ainda,
e as empresas ainda estão vendo como aproveitar melhor esses recursos. Ou seja, existe ainda, que eu falo, soluções que usam mais de uma base, mas ainda é muito pouca utilização desse tipo de recurso. A maioria, hoje ainda, dos sistemas usam uma única base, uma única forma de trabalhar. Eu acho que daqui para frente, assim, vai ter uma melhora desses produtos, eles vão ganhar mercado, então vai ter uma divisão de mercado aí entre o que é SQL e o que não é SQL, e os sistemas vão começar a utilizar melhor esse tipo de solução integrada, ou seja, vou ter uma parte SQL, talvez vou ter uma parte não SQL, uma parte, às vezes até em arquivo puro, guardar meus arquivos em algum lugar, guardar em XML, ter um gerenciador de banco de dados em XML, em objetos, ou SQL lá para outras atividades também, e isso tudo virar uma solução integrada, tudo, vamos dizer, num pacotão só, né? Legal, muito bom, Daniel. Então, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado.